São 6h12 da manhã e seu telefone toca. Às 3h45, houve o lançamento de um material altamente perigoso numa das plantas no interior de São Paulo de um de seus clientes. A diretoria quer um comunicado em menos de 30 minutos. O jurídico está cauteloso. A área de comunicação quer uma resposta o quanto antes. Se você não comunicar, alguém comunicará. O que fazer? É sobre isso que vamos conversar hoje, sobre como a interação entre o jurídico e a comunicação, assessoria de comunicação em crise, podem e devem interagir e trabalhar juntos para que uma crise seja bem gerenciada, evitando um escalonamento desnecessário. E para o nosso bate-papo de hoje, nós temos uma convidada muito especial, Ana Florence. Ana Florence trabalha há muitos anos com comunicação e está aqui representando a GBR, uma empresa 360 em comunicação com muita experiência em gestão de crise. Ana, seja muito bem-vinda. Bem-vinda, Ana. Obrigada. Também temos aqui hoje Paulinho, o meu sócio da área de gestão de crise, um dos responsáveis também pela área de contencioso aqui do escritório. Mais de 23 anos no escritório, né, Paulinho? Entrou como 23 estagiário. anos, entrei muito novo, estagiário, 23 anos. E também conosco aqui a Roberta, nossa sócia aqui no Machado Meyer, da área ambiental, head da área ambiental, e também uma das heads junto comigo da prática de gerenciamento de crise, uma prática transversal que nós temos aqui no escritório, e que ao longo dos últimos 15 anos tem desenvolvido um trabalho muito importante com clientes em grandes eventos. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Ana, na sua experiência de mais de 30 anos em comunicação corporativa e gestão de crise, qual é o maior desafio quando você precisa trabalhar em conjunto com o departamento jurídico? Eu sei que não somos muito fáceis. Não, eu acho que mudou muito a relação, né? E isso a gente pode atribuir à internet, esse mundo hiperconectado, hipertransparente. Então, o silêncio hoje é risco. E quando o silêncio é risco, tanto o jurídico quanto a comunicação entendem isso muito melhor hoje, né? Então, eu sei que o jurídico sempre vai pensar o risco legal, comunicação, risco reputacional, mas eles estão caminhando cada vez mais juntos. Eu vejo isso nas empresas, eu vejo isso nos comitês de crise, né? O jurídico, ele tem que estar desde o começo com a gente. E hoje existe essa consciência de que a gente tem que comunicar. Então, eu não sinto mais esse tanto embate, né? Quando o jurídico sabe o quanto a reputação é importante, né? Não, e imagem corporativa hoje tem um valor, assim, muito grande nas empresas, né? É algo que, às vezes, pode realmente aumentar muito o valor da sua ação ou deixá-la ali em centavos de reais, né? As crises hoje elas estão muito mais fulminantes, né? Elas estão rápidas, mas elas estão fulminantes. Por quê? Porque elas quebram a confiança. E daí a quebra de confiança, o resgate para você resgatar essa confiança é muito mais doloroso, né? Então, realmente, o melhor é a prevenção, né? Nessa linha, Ana, eu gostaria, né, de saber, de entender um pouco da sua experiência, e também considerando que a GBR é a parceira do Machado Meyer em gerenciamento de crise já há muito tempo, como você vê essa dificuldade ou essa necessidade de interação entre o jurídico e a assessoria em casos em que já existe na empresa uma consciência ou uma governança estabelecida e em caso em que as empresas ainda não estão preparadas para atravessar momentos de crise como esse? Estar preparado facilita, não facilita? Como estar preparado? O que a gente pode pensar em termos de preparação para que seja da forma mais natural e coordenada possível entre o jurídico e a comunicação? Não, sem dúvida, estar preparado assim, a gente já tem passos e passos, né, adiante quando você está preparado. Eu acredito que o jurídico, nas empresas que não estão preparadas ainda, o jurídico ele tem essa resistência, existe uma resistência muito grande. Não vamos falar, não vamos comunicar. Então, assim, a gente precisa dessa estratégia de convencimento. E é importante falar aqui que não existe gerenciamento de crise sem o jurídico.
assim, eu não tenho... passei nesses 30 anos por várias crises. Sem o jurídico, a gente não consegue gerenciar uma crise. Então, assim, a GBR, inclusive, chama, cadê o jurídico? O jurídico já aprovou? A nota está aprovada pelo jurídico? Porque é claro que os riscos legais, eles são imensos, né? E devem ser considerados. Então, não existe essa... Então, nas empresas que não estão preparadas, o convencimento é muito maior, né? Mas eu vejo, assim, eu sou muito otimista, tá? Porque eu estou vendo cada vez mais as empresas muito preparadas para gestão de crise. Nós recebemos muita demanda, né? Então, tem empresas que têm a própria assessoria de imprensa e nos chama só para gerir crises, né? Então, a gente fica lá e tem até um FII mensal para gerir. Se eu precisar de vocês, vocês estão lá. Cada vez mais elas entendem que a reputação precisa ter uma unidade, um setor dentro da empresa para gerir a reputação, você entendeu? Uma área. Então, é muito importante isso. Então, eu sou super otimista. Eu acho que o jurídico cada vez mais está de braços dados com a gente. Não, eu acredito que você está conversando com dois otimistas também, né? Porque eu e Paulinho aqui, a gente está sempre otimista, né, Paulinho? Ainda mais nas crises. E assim, acho que é muito recíproco. Do nosso lado, quando existe uma crise assim, significativa na empresa, no nosso cliente, uma das primeiras perguntas é: vocês já falaram com a sua assessoria de imprensa? Vocês já falaram com a sua assessoria de comunicação? Porque a gente também, só o jurídico, não é a mesma coisa, né? A gente precisa dessa parceria. E por muita coincidência, faz 3 anos que eu sou uma das sócias, membro do comitê de comunicação aqui do escritório. E para mim tem sido um processo de aprendizado assim, muito importante, porque a gente trabalhar com o olhar jurídico nos nossos clientes e depois agora tendo que deixar um pouquinho a minha caixinha de jurídico de lado e trabalhar no escritório com o meu olhar, né? Que eu estou ainda, assim, apesar desses 3 anos, a gente sempre está aprendendo coisas novas, com o olhar da comunicação, com os nossos profissionais especializados em comunicação. Isso tem sido uma experiência muito interessante. Então, eu sou uma das... o Paulinho também, nós somos do comitê de crise aqui do escritório, mas eu com o chapéu da comunicação. Isso então é muito interessante, a gente vê assim a necessidade e a diferença de olhar, né? Que bom que a gente pode trabalhar junto, que bom que a gente pode ter uma equipe multidisciplinar com momentos de crise. Aqui no escritório a gente tem até agora, né, pequenas crises, mas enfim, a gente sempre precisa estar muito alerta e essa parceria, graças a Deus. Pequenas crises, porque foram muito bem gerenciadas. Muito bem gerenciadas, poderiam ter exponenciais. escalonado. Com certeza, qualquer escritório está sujeito. Mas é muito interessante esse relacionamento com a área de comunicação. Voltando para o ponto inicial, Roberta e Ana, nesse caso hipotético, né, que nós exploramos aqui, qual seria então o momento certo para comunicar? Né? Como equilibrar essa necessidade ou esse desejo, né, de comunicar o quanto antes com a necessidade de tomar os cuidados devidos, mas também ter que comunicar, porque não comunicar é comunicar uma decisão de não comunicar. Não, e a gente tem... não tem uma resposta certa, né? Não tem uma resposta, você precisa comunicar em 30 minutos, você precisa comunicar... essa resposta vai depender muito da crise. No nosso modelo hipotético, num vazamento de material altamente perigoso, existem regras específicas a serem seguidas pelos órgãos ambientais. Então, isso não tem... você não consegue discutir com a área de comunicação, discutir com a diretoria. Tem que ser seguidas as normas específicas de comunicação, porque se for realmente, né, causar um dano ambiental, se for ser um dano à saúde da população, existem regras que têm que ser seguidas. Mas com problemas menores, eu acho que é muito importante você estar preparado para dar aquela resposta, né? Não adianta você ir... por exemplo, a mídia e comunicar alguma coisa se você não está preparado para a tomada de decisões, né? E outras coisas, a gente vê muito. Então, você tem que ter a sua resposta reativa, você tem que ter a sua resposta, você tem que ter um comunicado ativo, e quando usar vai depender muito do momento da sua crise, né? E junto com o jurídico também a gente tem questões, por exemplo, criminais que são envolvidas numa crise. Existem algumas informações que efetivamente tem que ser ponderadas quando mencionar e se mencionar, né? Porque o público, a audiência da sociedade é um público diferente da audiência
né, de um processo criminal. Então, isso tem que ser ponderado. Isso tem que ser chegado num bom senso entre a área de comunicação e o jurídico, sem dúvida nenhuma. Eu concordo plenamente. Eu acho assim que não existe o minuto exato, mas existe o momento errado. O momento errado é quando a crise já se instalou e foi tarde demais, né? Então, assim, não tem momento certo, mas tem momento errado. E eu acredito que nessa crise específica, nesse caso hipotético aí, o que a gente tem que fazer, como em todas as outras crises, a primeira coisa é monitorar. E o que está sendo questionado. Porque às vezes você quer falar tudo e não é tudo que eles estão sendo questionados, né? Então, assim, monitora, gente, monitora as redes sociais, a imprensa, qual é a questão? O que está sendo questionado? Aí a gente vai determinar a nossa narrativa. A gente não pode falar demais, porque isso gera também crises. O risco é muito alto você falar demais, e daí vai replicando a crise. E também não pode não responder ao que está sendo questionado. Então, assim, em toda a crise, não existe receita de bolo. Toda crise é única. Por isso que é importante ter repertório. Por isso que é importante ter escritórios como o de vocês, que tem um repertório de gestão de crise absurda, porque é isso que vai garantir não uma receita, mas vai garantir uma ação certeira, né? Não existe essa receita. Mas o que a gente sempre tem que ver é o que está sendo questionado e o minuto que está sendo questionado, porque às vezes a gente dá aquela resposta, né? Naquele minuto está sendo questionado isso, mas daí veio outras informações que vão ter outros questionamentos. Então, o monitoramento, gente, é o pulso, é o e aí ele que vai garantir que a gente dê a mensagem correta. E a mensagem correta para cada tipo de público, né? Vamos supor, nesse caso hipotético, vamos supor que esse vazamento chegasse a uma comunidade local, de pescadores tradicionais, vamos dizer alguma coisa assim. A conversa, a mensagem a esse pescador tradicional tem que ser dada de uma forma que ele consiga entender a mensagem de uma forma completa. E é uma mensagem diferente que você teria, por exemplo, com o órgão ambiental, é uma mensagem diferente que você teria com a imprensa. Então, como comunicar a cada um dos seus públicos, isso também é bastante importante. O importante é que você tem que dar a mesma informação. Você não pode falar, não existe mais aquela coisa, vou comunicar juridicamente de um jeito para a imprensa, porque todo mundo se fala, redes conectadas e tudo mais. Então, hoje, a mensagem tem que ser única. Determinando essa mensagem única, como é que a gente qual a forma de comunicar para os determinados públicos, né? É claro que para uma comunidade a coisa tem que ser mais simples, mas também mais explicativa às vezes, né? Do que pessoal. Talvez mais pessoal, mas a mensagem ela tem que ser única. A gente não pode, não, eu vou dar mais para cá, mas, né? Daí dá uma confusão aí que... Perfeito. E acho que tem um outro componente também que eu queria escutar a sua opinião, Ana, e trazendo um pouquinho para a temática de fake news e mais de redes sociais. Como você enxerga o equilíbrio também entre tudo que nós estamos falando, entre, né, o termômetro, medir o que está acontecendo, entender o que está sendo questionado, com o anseio, às vezes, de também querer responder tudo. E talvez um sentimento de que ao responder tudo eu estou fazendo corretamente, mas de outra forma você acaba fomentando ainda mais uma discussão de forma desnecessária. Como é que você vê esse equilíbrio dentro do monitoramento de redes sociais, de fake news e de toda essa estratégia de comunicação? Então, é exatamente isso. A transparência que é exigida, né, hoje, todo mundo fala de transparência, ela não é você falar tudo. É você falar o que você pode falar da maneira mais correta possível. E, assim, mentira também não existe, né? Fake news, eu acho até terrível, porque a mentira das fake news, ela corre muito mais, estudos falam que a mentira, ela corre muito mais rápido do que a verdade. Então, por isso que a agilidade tem que ser muito, dentro da nossa comunicação de crise, tem que ser
nós temos que ser muito ágeis, né? Porque a mentira ela corre muito mais rápido. Mas essa transparência que se exige é uma transparência de o que nós podemos falar e como a gente vai comunicar isso. E é o que eu te falo, às vezes a gente comunica, excesso de comunicação também é risco. Não é? Porque aí vai a pessoa, a pessoa não, a sociedade começa a questionar outras coisas. Então, assim, a gente sempre tem que ponderar. Por isso que eu acho o casamento com o jurídico é muito importante, porque às vezes a comunicação ela tende a ter um excesso de informação, ela quer responder tudo. E a gente fala, não, e o jurídico fala, não, mas se a gente responder isso, o cara vai questionar isso, não sei o quê, né? Você entendeu? Então, e que eu não vou saber, porque eu não sei as regras jurídicas, eu não sei. Então, é importante esse casamento, sabe? Agora, até tem um livro aí da Berge, lá de transparência, que o Hamilton escreveu, que é isso, a transparência não é falar tudo, é dar a melhor mensagem. Tem um segundo ponto, né, que eu também gostaria de trazer para a discussão, e que é como a gente, né, como você, Roberta, você, Ana, podem dizer na prática o melhor formato, uma forma do jurídico, da comunicação estarem de fato estruturados no dia a dia dentro de uma empresa, a partir do momento, né, de gerenciamento de crise, para que isso se dê de uma forma mais natural. E é claro, né, nós conversamos aqui no começo, ter a governança da empresa já preparada preventivamente, devidamente estruturada, sabendo qual é o comitê responsável, quem responde, quem compõe, é essencial, né? Acho que isso está muito claro. Mas na prática, no dia a dia, pensando nos tempos e movimentos, né? Como vocês veem de fato isso acontecendo? A gente vê muito aqui no escritório, fiz a pergunta e estou adiantando a minha opinião, né? Mas é um bate-papo, então eu vou pedir aqui para dar a sua opinião a liberdade aqui. para dar a minha opinião. A gente vê muito aqui no escritório, no dia a dia, nos nossos clientes, a necessidade de instalar o comitê de crise quando acontece um evento, né? E aí, nesse comitê de crise, ter evidentemente o jurídico e a comunicação, e normalmente também a área técnica da empresa que vai conseguir trazer os subsídios técnicos, no caso de um vazamento de um produto contaminante, por exemplo, né? Para que a gente tenha as estratégias todas conectadas. Mas na prática, no dia a dia, num grande evento, o que acontece é uma enxurrada de ofícios de todos os órgãos possíveis e imagináveis, desde Ministério Público Estadual, Federal, Defensoria Pública da União, do Estado, município, Estado, governo, agência reguladora, OAB, comissões parlamentares, CPI, todo mundo oficiando a empresa em tempo, né, assim, ao mesmo tempo, em tempo real, todos os dias. Então, como é que vocês enxergam na prática a gestão do recebimento desses ofícios de uma forma coordenada, porque o jurídico precisa controlar aí não só, né, as respostas, mas os prazos, a estratégia, organizando isso com a comunicação, porque igualmente chegam as pautas diárias de pedidos de manifestação e é sempre assim, né? Até às 18 horas, porque a pauta vai fechar e vai para o ar às 19 ou às 20. Não, né? E hoje não tem mais isso que vai fechar. É tempo real, né? A crise é tempo real, porque os online, eles dão a notícia e falam assim, estamos abertos para a resposta da empresa. Então, depois que a gente tem, você entendeu? Então, não existe mais... a ordem agora, exatamente. Mas eu acho que, além disso, é importante também quem vai comunicar, né, Ana? Porque às vezes a gente pensa, vamos pôr o CEO para falar. Mas às vezes o CEO daquela empresa, ou a CEO daquela empresa, não é uma pessoa empática, não é uma pessoa que tem assim talvez uma familiaridade com esse tipo de experiência. Então é também importante, às vezes, decidir quem são os interlocutores para falar com os órgãos públicos, para falar com a imprensa. Não precisa ser a pessoa hierarquicamente superior naquele departamento, mas alguém que seja mais talhado para a comunicação. Não, você tem toda a razão, mas eu acho que é isso na prevenção, na própria
política de gestão de crise, a gente define essas responsabilidades, né? E também já vai mapeando quem é bom para falar sobre isso, sobre aquilo, quais os temas. Então, sobre esse tema fala esse, sobre... O CEO, ele aparece quando é uma crise, assim, que... principalmente que teve vítimas, então aí ele é exigido, né? Por exemplo, acidentes aéreos, o CEO tem que falar. Não existe o CEO não falar, porque é ele que é o representante maior da empresa e tem vítimas e tudo, então existe essa exigência, né? Mas realmente não é toda a crise que você vai colocar o CEO e às vezes o CEO não é. A gente tem até nos nossos treinamentos, a gente tem casos, né? A gente coloca casos que aconteceram, casos reais, e daí sempre tem um caso lá de um CEO que está falando de uma crise e ele é estrangeiro. Então, além de tudo, como é estrangeiro, ele estava com uma dificuldade de falar. Pareceu que ele estava totalmente frio, totalmente não empático com a situação. Então, assim... Isso é personalidade de estrangeiro, às vezes, realmente, não, né? E por conta da atividade de língua, da cultura e tudo mais. E daí você vê que foi uma escolha errada. Então, assim, a escolha é muito importante. Mas eu queria também entrar no assunto do Paulo, da questão do advogado receber 1000 ofícios e como é que faz na crise. Eu acho isso importante, mas por isso que tem que ter os comitês, porque tem o advogado que vai nos auxiliar lá na comunicação e o outro que vai estar na operação do cotidiano. Então, assim, tem que... Porque essa pessoa que está recebendo tudo, né? Não é a pessoa ou a área que está recebendo tudo, ela fica desesperada. Tenho que responder isso, eu não vou falar com vocês porque eu tenho... Minha prioridade é essa, não é vocês de comunicação. A gente é o 15º, né, no ranking de prioridades. Então, assim, é importante a gente dividir tarefas. Então, tem a área lá que está respondendo e tudo, e a área que está nos dando apoio na comunicação. Porque também não fica também tão contaminada com essa enxurrada, porque às vezes contamina, né? Daí eu não vou falar mais nada, aqui eu tenho que responder. Então, é importante a gente delimitar as responsabilidades, né? Sobre esse ponto, a Roberta foi precursora aqui no escritório no curso que ela fez no MIT, de Crisis Management e Business Continuity. Eu fiz depois, né, quando ela muito bem indicou o sucesso do curso, eu também fui fazer. E é muito bacana quando a gente entende a figura do Business Continuity que existe em multinacionais, no mundo inteiro, e que ainda aqui no Brasil a gente não vê dessa forma tão estruturada, o que passa, né, pela preparação que a Ana comentou, de um trabalho muito preventivo de estabelecer governanças, comitês, da empresa estar preparada para um gerenciamento de crise, inclusive com a figura de um responsável pela continuidade também do negócio, que é muito importante. E a gente ainda vê isso um pouco com dificuldade aqui no Brasil, né? Não, sem dúvida. E assim, eu acho que faz um link também com o que a Ana falou. Muitas vezes o próprio jurídico se divide na continuidade dos negócios e nos assuntos de crise, porque às vezes é realmente muito pesado você fazer as duas frentes e ter um olhar diferenciado, né? Porque assim, na crise você está só respondendo a questionamentos, solucionando problemas, é um olhar, é uma pressão diferente do que aquele de não, preciso continuar atuando para que, passada a crise, eu consiga continuar os meus negócios, né? E a gente vê que as empresas que fazem essa separação, e mesmo com o jurídico, né? Às vezes nós, Machado Meyer, somos contratados para fazer a gestão de crise, mas o escritório que já tocava o dia a dia, por exemplo, de um licenciamento ambiental, porque aqui eu falo só mais no meu lugar de fala, continua fazendo licenciamento ambiental e a gente trabalhando em conjunto, de forma, né, de mãos dadas, porque é importante também ter esse olhar de como a empresa vai continuar e como que a gente vai passar por essa crise com o menor, né, com os menores problemas e percalços possíveis, né? E até só aqui um comentário, quando eu fiz o curso lá no MIT, eu achei muito engraçado a época que a gente fez um simulado dentre os casos, teve um simulado de uma pandemia de vírus do Ebola.
aquela época foi antes de 2020. Isso. E eu falei assim... Você foi em 2017, né? 2017, 2018, não me lembro exatamente, mas foi antes da pandemia. E eu falava assim, gente, esses americanos são muito malucos. E assim, sabe quando você assim, fala, meu Deus, tudo bem, vamos fazer pandemic, né? E com quem falar, os órgãos públicos, eu falo assim, gente, por que a gente está perdendo tempo com isso? E olha só, né? Ignorância da minha parte naquela época. Não, a gente de todos viveu... nós. E aqui no Brasil, jamais um curso de gestão de crise se falaria com esse nível de detalhe, né? Então, isso foi muito interessante. Muito impactante. E mais, né? Assim, eu fui um ano depois, também foi antes da pandemia. E a gente passou pelo mesmo treinamento e eu me lembro muito do professor dizendo que, inclusive, a previsão era de que a cada 5 anos tivesse uma pandemia nível mundial, né? Então, a gente não tinha tido nem a primeira e ele estava dizendo que depois da primeira teria a cada 5 anos, né? Que já passaram 6, Já passaram 6, já passaram 6, ele não está assim tão certo, não que tá bom. Tão correto. Mas, de fato, é um ponto muito de atenção, né, do novo cenário mundial. Perfeito. Como que a gente está atento a questões novas, né? Gerenciamento de crise é isso. A gente, quem faz crise, né? A gente sempre fala também, a gente nunca sabe quando a crise vai acontecer, mas que ela vai acontecer numa empresa, ela vai acontecer, né? Umas menores, outras maiores, mas você passar 20, 30 anos de uma organização sem nenhuma crise é algo muito, 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 muito raro. Né? Não existe. A gente sempre fala, olha, não é se vai acontecer, é quando vai acontecer a crise, né? Então, temos que estar preparado para isso, né? Então, cada vez mais a prevenção. E outra coisa que está acontecendo, uma tendência que eu acho, é essa continuidade, né? Acabou a crise, como é que a gente vai resgatar essa confiança? Como é que a gente vai trabalhar a governança? Então, a continuidade depois dessa política é muito importante, né? E cada vez mais a gente está vendo que as agências de comunicação elas estão não só lidando com a crise imediata, não sei o quê, porque não é só comunicação, né, gente? É ação. O que você vai... a sociedade espera de você, o que você vai fazer para que isso não aconteça e para compensar o que foi feito. Então, é muito importante a ação que você vai ter depois do episódio, né? Então, e por isso que eu acho que é importante também os escritórios de advocacia ficarem por mais tempo nesse projeto, porque não é que acabou ali para a imprensa, que não, você entendeu? Tem muita coisa para resolver depois. A gente bem sabe que os processos judiciais demoram um tantinho aqui no Brasil para se encerrarem, né, Paulo? Ainda mais ações civis públicas que são envolvidas nesses grandes eventos de crise, sejam elas ações civis públicas trabalhistas, ações civis públicas ambientais, enfim, e tantas outras, elas demoram muito para se encerrar. Então, o processo de negociação com o judiciário, com as instituições de justiça, eles demoram para se encerrar, né? Às vezes 15, 20 anos num processo judicial. É bem custoso para uma companhia, né? E desgastante, então precisa sempre fazer esse processo de... É importante a gente efetivamente solucionar todas as pendências depois de uma crise, mesmo 15, 20 anos depois. Exatamente. E esse também é um processo, né? A gente fala um pouco da negação inicial do cliente, né? Quando ele acha que aquilo foi só um fato isolado e não vai gerar uma grande crise. Então, normalmente, se ele não está preparado preventivamente, como a gente conversou, de forma consciente, organizada, estruturada, com a sua governança, normalmente tem muito mais negação de achar que aquilo não é uma crise que não terá grandes efeitos. E aí, Ana, quando você fala da continuidade, também às vezes tem uma negação porque o cliente acha que, bom, Sim. Ufa, já passou, não estamos mais em crise. Quando, na verdade, e eu escutei isso de um cliente que virou muito amigo, ele falava assim para mim, não, Paulinho, mas a crise é muito sedutora, porque na crise a gente tem que tomar muita decisão, a gente fica empoderado, porque tem que decidir, porque tem que resolver, e etc. E nós não estamos mais em crise. Então vamos mudar aqui o mindset, etc. E eu também tive um trabalho de convencimento para explicar para ele que, não obstante não fosse mais aquela crise inicial, o trabalho em si, enfim, pela extensão do que aconteceu,
demandaria ainda assim um acompanhamento, uma continuidade, crises pontuais continuariam acontecendo, decorrendo daquela maior Sim. crise. Então também não deixa de ser depois um processo de voltar à negação e achar, ufa, passei por isso. Não, é bem difícil mesmo esse convencimento, muitas vezes, mas realmente o que eu defendo é exatamente isso. O que fez, né? Teve o evento. O que vai fazer a gente melhor, né? O que a gente pode tirar disso para ficar melhor como empresa, como O poder de resiliência dessa empresa, né? De se preparar para as próximas de uma melhor maneira. O objetivo inicial é evitar futuras crises, sem dúvida nenhuma, mas a empresa ter a resiliência para poder encarar novos processos de dificuldade no futuro. Então, a questão da resiliência é muito conversada também com as comunidades locais, a resiliência também com os interlocutores, porque isso as relações. é um processo de longo prazo. Então, né? as relações que foram quebradas de uma certa forma e que a gente vai ter que resgatar. E por falar em resiliência, nós realizaremos aqui no Machado Mery a segunda edição do Summit de Resiliência Empresarial. A ANA e a GBR, inclusive, estarão conosco, participando do primeiro painel e também depois interagindo com os demais painéis. Vocês são nossos convidados. Aqui no link também tem o link de acesso e, por favor, compareçam. Roberta, Ana. Primeiro, eu acho que já foi um sucesso o primeiro Summit de Resiliência, né? A gente teve muitos bons feedbacks, então participem. Não sei se a gente vai ter, acho que vai ter também online, né? Não precisa vir presencial, mas estão todos convidados aqui. Agora a gente tem um novo andar aqui para recepcioná-los, a gente tem um auditório novo também, será um prazer tê-los todos aqui. E, Ana, muito obrigada pela sua participação. Acho que foi um bate-papo super tranquilo, também. Gostoso. Nem parece que a gente estava falando de crise. Parece que a gente está tomando um café aqui numa sexta-feira. Então, muito obrigada pela presença. Não, eu que agradeço a oportunidade. Vamos estar lá, né, juntos. Isso aí, muito obrigado.